O Evangelho de Cristo é a grande notícia do reino de Deus. Em Cristo, somos chamados a proclamá-lo de maneira humilde para que todo o ser humano tenha um verdadeiro encontro com o Rei dos Reis. Essa mensagem é confirmada com poder. Sinais extraordinários mostram que, apesar de uma aparência humilde e simples, o reino de Deus é poderoso porque ele transforma o lugar que ser humano algum consegue purificar. O coração. Afinal, o que é o reino de Deus? O que não é o reino de Deus? Como posso viver esse reino? É sobre isso que veremos no vídeo de hoje. Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Nesta primeira parte, abordaremos o conceito e a simplicidade do reino de Deus. Falaremos a respeito da condição miserável dos fariseus quando confundiram a natureza do reino e não souberam contemplar a verdadeira manifestação desse reino diante dos próprios olhos. Aqui, há um perigo de tornarmos-nos igualmente insensíveis para com as coisas do reino de Deus. Em seguida, mostraremos o aspecto futuro do reino de Deus e o quanto é importante perseverarmos nessa bendita esperança até o fim da jornada. A simplicidade do Evangelho do Reino. No texto de Lucas capítulo 17 versículos 20 e 21, os fariseus perguntaram a Jesus a respeito da manifestação desse reino. De pronto, o mestre respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Diferentemente do que os fariseus pensavam, a declaração de Nosso Senhor contrapôs integralmente a noção de reino literal, ou terreno, de conotação política dos fariseus para livrar os judeus do jugo do Império Romano. Embora o reino de Deus não se manifestasse com a mesma pompa dos reinos terrenos, há sinais claros da sua presença no mundo. Nesse sentido, qual seria a expressão visível e concreta da manifestação do reino de Deus? Em primeiro lugar, a vida e o ministério de Jesus é a expressão máxima de que o reino de Deus já estava entre os homens, mas os fariseus não conseguiam enxergar: eis que o reino de Deus está entre vós. Essa perspectiva do reino de Deus traz implicações importantes para nossos dias. Em primeiro lugar, as pessoas que se relacionam com outras que são parecidas com Jesus têm contato com o reino de Deus. Este não se dá por aparência exterior, mas pela ação genuína dos seguidores de Jesus. Compreender isso pode parecer complexo, mas a sua aplicação é generosamente simples. A miserável condição dos fariseus. É uma tragédia quando um cristão perde a esperança na simplicidade do reino de Deus, como os fariseus fizeram. Eles estavam tão acostumados ao relacionamento político-religioso com o templo que não conseguiam enxergar o reino de Deus diante deles na pessoa bendita de Jesus Cristo. Os membros dos partidos religiosos da época de Jesus trabalhavam hipocritamente, esforçavam-se para serem vistos como piedosos e santos, quando não passavam de profanos cegos por poder, surdos para o clamor de socorro da sociedade, incapazes de fazer qualquer bem às filhas e filhos de Deus. Hoje fazemos parte da Igreja de Cristo. Ao longo de nossa caminhada, é muito importante considerar o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O agora e o porvir do reino de Deus. Se por um lado o reino de Deus está presente hoje entre nós, por outro, é bem verdade que a sua manifestação plena ainda há de ocorrer no porvir. O apóstolo Paulo escreve: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Assim, precisa estar claro para o cristão que nossa esperança não se resume a este mundo. Essa bendita esperança não nos deixa desistir.
Essa bendita esperança é o que nos anima. Essa bendita esperança não está na riqueza, não está na política, não está na ideologia ou na vã filosofia. Nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Rei. No primeiro tópico, de maneira geral, vimos o conceito de reino de Deus e a sua natureza manifesta no mundo por meio do ministério e obra de Jesus Cristo. Nesta segunda parte, mostraremos o que o reino de Deus não é. Não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. Cremos que Jesus Cristo estabelecerá de maneira plena o reino de Deus no mundo, o que acontecerá por meio do milênio. De acordo com as Escrituras, a Igreja não foi chamada para fazer isso. O milênio não será implantado vagarosamente pela Igreja. Nesse sentido, somos pessimistas quanto ao período de paz universal e quanto a qualquer tentativa idealista ou utópica de o ser humano construir um mundo melhor. As Escrituras Sagradas, que alertam para o seguinte: antes da volta do Senhor Jesus, um período de trevas marcará o mundo. Nesse sentido, não se pode confundir o reino de Deus com as utopias humanas e falsas esperanças. O reino não deve sofrer, jamais torne imprescindível o que é supérfluo. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Em outras palavras, nossa prioridade está no que é inefável, santo, glorioso e nobre. Assim, passamos a considerar como imprescindível o que Gálatas 5,22 denomina como fruto do Espírito. No reino de Deus, o que importa é amar como Jesus amou, alegrar-se no Espírito de Deus, desfrutar da perfeita paz e serenidade, ser longânimo como Deus é longânimo para com os homens. Isso é priorizar o imprescindível no reino de Deus. O que importa é o reino. Mas por fim, o que é o reino? São todas as ações originadas no amor, que promove justiça, paz e alegria para a glória de Deus. Nunca abandone a alegria que vem do céu por momentos efêmeros de prazeres fugazes. Nesta última parte, refletiremos mais a respeito do caráter prático do reino de Deus. Veremos que o exercício de liderança no reino de Deus tem uma característica diferente da do mundo. Constataremos que a humildade e a simplicidade marcam o caráter do reino. Os superapóstolos e o império da morte. Quem é o maior no reino de Deus? Essa é uma pergunta que passou pela cabeça dos discípulos. Ao serem indagados por Jesus a respeito do que estavam discutindo no caminho, um silêncio estabeleceu-se entre eles. Jesus sabia que, durante o caminho para Cafarnaum, os discípulos disputavam entre si a respeito de quem seria o maior no reino de Deus. A ambição do exercício do poder atingiu o coração deles. Nosso Senhor ensina com clareza que no reino de Deus não há o maior, muito menos superapóstolos. Ele faz isso simbolicamente tomando uma criança nos braços e colocando-a no meio dos discípulos. Naquela época, a criança era a imagem de humildade e ausência de poder. O verdadeiro caráter do reino. A simplicidade de uma criança traz a mensagem do caráter no reino de Deus. Nesse reino, somos chamados a servir ao Senhor Jesus e à sua Igreja de maneira simples. A existência de liderança em qualquer nível na igreja local tem um propósito bíblico: ser modelo dos demais cristãos para o aperfeiçoamento da fé. Por isso que 1 Timóteo 3 tem uma lista de requisitos para os candidatos ao episcopado. O caráter do reino de Deus nesse sentido revela-se sempre por intermédio de um serviço humilde e sem ambição de colher louros por ele. Se, por acaso, executamos algo esperando recompensa, então já há uma mácula no caráter do reino.
Por isso que há expressões tão profundas e espirituais, como está no Evangelho. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos o que devíamos fazer. O poder do reino. O Evangelho de Cristo é a grande notícia do reino de Deus. Em Cristo, somos chamados a proclamá-lo de maneira humilde para que todo o ser humano tenha um verdadeiro encontro com o Rei dos Reis. Essa mensagem é confirmada com poder. Sinais extraordinários mostram que, apesar de uma aparência humilde e simples, o reino de Deus é poderoso porque ele transforma o lugar que ser humano algum consegue purificar, o coração. Espero que tenha sido abençoado com essa lição. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, para você não perder o próximo vídeo.